Aleluia. Pode se assentar. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Que a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós nessa noite, derramando graça, bênção, em nome de Jesus. Queridos, talvez você tenha chegado um pouquinho depois da nossa abertura. Hoje, nosso culto é um formato um pouquinho diferente. Nós começamos ontem, no sábado, o nosso congresso da Juventude de Pé, e foi uma bênção a nossa abertura do congresso. A gente teve o nosso total de inscritos, total de pessoas que cabem nesse local, foram 98 inscritos, mais algumas pessoas da equipe, dentro do nosso limite de espaço, e foi muito abençoador esse início. E também foi abençoador hoje, pela manhã, continuando no culto, e agora à noite. Então, os nossos cultos desse domingo estão aí fazendo alguma parte temática também no nosso congresso. E a nossa juventude tem sido impactada e encorajada pelo Senhor em nome de Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema, nós vamos continuar falando sobre o tema que tem movido a nossa conferência. Eu vou localizar você já um pouquinho sobre isso e sobre a nossa meditação de hoje. Mas antes, queria orar com você, agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, e também fui lembrado que agora, para nós orarmos também pela mãe da nossa querida irmã Sharon, a esposa do Gabriel, que tem atuado lá no nosso campo de Abaeté, a nossa congregação. E a mãe dela vai fazer uma cirurgia, agora nos próximos dias, uma cirurgia delicada, Dona Nilza, não é isso? E nós vamos orar, interceder por ela também. E junto dessa oração, eu peço a você que coloque outras pessoas, outros nomes que lhe vierem à mente de irmãos e irmãs que precisam de oração na área da saúde, que precisam de sustento do Senhor. Vamos fazer isso? Mesmo assentados, se você puder, feche os seus olhos. Vamos ser gratos ao Senhor pela provisão dEle, dízimos e ofertas. Orar pela Nilza, orar por irmãos que têm sofrido e passado por dias difíceis. Deus bendito, nós rogamos ao Senhor agora que nos dê sabedoria para bom uso e correto uso, ó Deus, de todos os recursos que o Senhor nos dá como igreja. Pai, aumenta verdadeiramente a nossa sementeira para que através dessa igreja, através da Igreja Presbiteriana do Eldorado, nós possamos proclamar o Evangelho do Senhor, levar a Tua palavra a muitos e muitas, ó Deus, em tantos lugares deste mundo, Pai, a começar pelo impacto na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso estado, no nosso país e para além das nossas fronteiras. Usa-nos, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos, ó Deus, que o Senhor possa dar sustento a cada família, a cada irmão, a cada irmã presente, dar trabalho, Deus, dar sustento, dar provisão financeira, espiritual, emocional, em todas as áreas, que o Senhor conhece cada uma das nossas necessidades e daquilo que precisamos, ó Deus, mais do que nós mesmos somos capazes de conhecer. Oramos também, ó Deus, por nossos irmãos e irmãs que têm vivido nesses dias tribulações e lutas, ó Deus, na sua vida física, na sua saúde. Pedimos ao Senhor consolo, pedimos ao Senhor cura, pedimos ao Senhor restauração. Colocamos aqui, ó Deus, diante de Ti o nome da Nilza, pedimos a graça do Senhor sobre ela, sobre essa cirurgia qual ela fará. Ó Deus, oramos pela Sharon, pelo Gabriel, pela família, por aqueles, ó Deus, que têm um coração apertado nesses momentos. Console e dê a eles também paz, tranquilidade e esperança no Senhor. Oramos, ó Deus, para que a graça do Teu Santo Espírito repouse sobre nós a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, queria que a gente tivesse mais um momento de oração antes da gente começar a meditar um pouquinho na palavra. Nós estamos realizando esse congresso como uma forma nesse ano de substituir o nosso acampamento. Num mundo não pandêmico, uma hora dessa a gente estaria lá no culto do acampamento, muito provavelmente, com boa parte ou a maior parte da nossa juventude, mas nós cremos que foi uma boa opção, um bom caminho fazermos esse congresso para suprir esse espaço e não deixarmos de ter esse momento. E lá no nosso congresso, também num mundo sem pandemia, a gente teria vários momentos intercedendo pela nossa juventude, chamando a nossa juventude a se dobrar diante do Senhor, se colocar de joelho diante do Senhor, clamando sobre eles. E eu queria que esse momento se repetisse aqui também, de alguma forma. Eu sei que por causa da pandemia não dá para chamar todo mundo aqui à frente, porque senão vai dar uns 80 jovens aglomerados aqui, e aí o negócio do Covid não vai dar certo. Mas a gente podia, mesmo assim, orar. Eu queria convidar você para a gente fazer o seguinte, que a nossa juventude pudesse, talvez, se ajoelhar aí no seu lugar mesmo onde está, ou se colocar aí prostrado, e você que é adulto,
você pudesse se levantar e nós pudéssemos clamar pela nossa juventude. O tempo da juventude, da adolescência, é um dos momentos mais decisivos da nossa vida. É quando nós, de fato, somos muito movidos e endireitados em grandes coisas que Deus faz no nosso coração. Nós vamos orar para a nossa juventude, orar para que Deus abençoe jovens e adolescentes, orar para você, pai, mãe, responsável, para que Deus te dê graça, sabedoria, para que a gente tenha uma juventude nessa igreja santa, comprometida com o Senhor, desejosa de servir ao nosso Deus. Vamos fazer isso? Você é adulto, então, se puder, fique em pé como intercessor junto comigo. Você jovem, adolescente, se você puder, de joelhos, se não puder, proste aí a sua cabeça, nós vamos orar por sua vida, clamar por você, pedir a Deus bênçãos sobre sua vida em nome de Jesus, clamar a graça, a misericórdia do Senhor. Então você que está em pé comigo, você é adulto, interceda aí por algum jovem que está perto de você. Você não pode chegar tão pertinho, mas estenda aí, quem sabe, sua mão na direção desse jovem. Se você conhecer o nome, cite os nomes, ore ao Senhor. Vamos clamar juntos agora em nome de Jesus. Deus, nós colocamos diante de Ti cada jovem, cada adolescente da nossa igreja. E como, ó Deus, povo do Senhor, rogamos agora por a vida desses jovens, em nome de Jesus, desses adolescentes, ó Pai, meninos e meninas do Senhor, passando, ó Deus, por momentos de decisão, passando por momentos de formação na sua vida acadêmica, na sua vida estudantil, na sua vida sentimental, ó Deus, muitos, ó Deus, começando relacionamentos, outros, ó Deus, se preparando para um noivado, para um casamento, outros enfrentando, ó Deus, os inúmeros desafios, ó Deus, que nós vivenciamos nessa fase da nossa vida. Nós rogamos ao Senhor por proteção espiritual sobre eles, em nome de Jesus, livramento, ó Pai, de todo mal, fortalecimento na sua vida de santidade, retidão com o Senhor, para que eles não se contaminem com as coisas do mundo, Senhor, para que eles possam dizer não para as propostas malignas, ó Deus, e perniciosas desse mundo, em nome de Jesus, que Satanás, ó Deus, não encontre vantagem sobre a nossa juventude, ó Deus, que eles possam prevalecer contra toda e qualquer tentação, em nome de Jesus, ó Deus, purifica o coração dos nossos filhos, purifica o coração da nossa juventude, ó Deus, em nome de Jesus, e dê a eles quebrantamento, dê a eles uma conversão verdadeira, uma conversão real com o Senhor, ó Deus, um coração realmente quebrantado, contrito na Tua presença, que eles queiram de fato estar diante do Senhor, viver diante da Tua face, viver, ó Deus, na Tua presença, investir seus dons, talentos, energia, ó Deus, inteligência a servir ao Senhor. Nós Te louvamos por isso, ó Deus, e pedimos a Tua graça sobre nós. Obrigado, ó Deus, por essa igreja repleta de jovens e adolescentes, ó Deus, e coloca, Deus, sobre eles a Tua graça, Pai, que em nosso meio haja sempre esse coração jovem, ó Deus, esse espírito renovador. A igreja do Senhor Jesus precisa disso, ó Deus, de renovação, de ânimo novo, de uma juventude que ama ao Senhor, para receber esse bastão da fé e continuar essa corrida da fé com alegria, com graça na Tua presença. Prepara, ó Deus, os nossos adolescentes e jovens para serem futuros líderes dessa igreja, Senhor, que deles possam sair presbíteros, diáconos, líderes de ministérios, líderes de grupos familiares, missionários, missionárias, servos do Senhor, homens de negócio, Deus, para a Tua glória, funcionários, ó Deus, dedicados e excelentes naquilo que fazem, ó Deus, pessoas que nas mais diversas profissões, vocações, possam servir ao Senhor, que as nossas meninas cresçam com o coração dedicado ao Senhor, queiram ser, ó Deus, boas esposas, mulheres santas, mulheres tementes ao Senhor, mulheres cheias de graça, virtuosas, ó Deus, boas mães, que os nossos filhos e jovens, ó Deus, sejam homens tementes ao Senhor, que honrem a Ti, que sejam homens dedicados, corajosos, trabalhadores, ó Deus, em nome de Jesus. Cuida da nossa juventude, Senhor, faz tudo aquilo que nos é impossível fazer. A nós cabe semear o coração de cada um deles, mas o Senhor é que dá crescimento, é o Senhor é que nos converte, é o Senhor que nos toma. Por isso nós rogamos, ó Deus, pela vida deles, clamamos a Tua graça e a Tua bênção em nome de Jesus. Amém, amém, louvado seja o Senhor. Pode se assentar. Que bênção, podemos orar para a nossa juventude agora juntos. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo na carta do apóstolo João, primeira carta, 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 1. Antes de nós lermos, eu queria repetir a você duas perguntas que foram ditas ontem na abertura do nosso congresso. Ontem nós, na abertura, perguntamos à nossa juventude:
o quanto você sabe sobre Bíblia e sobre doutrina? Você já parou para pensar? O quanto você sabe a respeito da palavra de Deus e a respeito da doutrina? Eu tenho a impressão de que boa parte dos que aqui estão responderiam que conhecem alguma coisa, que tem alguma bagagem, sabe várias histórias, talvez conheça vários versículos, conhece talvez as doutrinas principais e mais básicas da fé cristã. Eu imagino que essa possivelmente seria a resposta da maior parte dos irmãos aqui. Mas eu fiz uma segunda pergunta e faço também para você agora. Quanto daquilo que você sabe a respeito da palavra de Deus e a respeito da doutrina impacta a sua vida de verdade? Deixa eu colocar isso de maneira mais simples. Quanto do que você conhece a respeito de Deus transforma a sua vida de fato? O que a gente tem proposto para a nossa juventude, eu quero propor também a você nessa noite, é que nós devemos pensar a respeito daquilo que nós sabemos e daquilo que impacta o nosso coração. Porque nós temos uma tendência de separar duas coisas que são muito preciosas para Deus: conhecimento e vida. Às vezes enfatizamos vida, prática, e desprezamos conhecimento. Errado. Errado, completamente errado. Às vezes fazemos o contrário. Enfatizamos conhecimento, desprezamos uma vida santa diante do Senhor. Igualmente errado. Talvez nessa duplinha não exista pior nem melhor. Negar qualquer um desses lados é ruim. Porque a Deus agrada que nós tenhamos um conhecimento que transforma o nosso coração. Eu gosto de uma frase que está num livrinho que eu recomendo para todo mundo aqui ler. É um livrinho chamado O Peregrino, de John Bunyan, um clássico. Alguém já leu? Alguns já. E lá pelas tantas, o John Bunyan diz o seguinte, abre aspas: o homem pode ter o conhecimento dos anjos e ainda assim não ser um cristão. Por isso, esse sinal não é verdadeiro. Na verdade, saber é uma coisa que agrada faladores e presunçosos. Mas o conhecimento prático é o que agrada a Deus. Fecha aspas. O que John Bunyan está dizendo para nós, não é que o conhecimento seja menos importante, de jeito nenhum, longe disso. Mas que o nosso conhecimento da verdade de Deus precisa impactar o nosso coração. Ele precisa mudar a nossa vida. Ele precisa moldar quem nós somos. Aquilo que nós aprendemos de Deus precisa sacudir a gente. Quando a gente vem num culto como esse, a questão não é, será que eu tenho mais alguma coisa para aprender? Essa não é a pergunta que você deveria fazer. A pergunta que a gente deveria fazer é, a cada culto que eu vou, existe alguma coisa em mim ainda para ser transformada pela verdade que eu vou ouvir? E certamente você responderia essa pergunta, sim, eu preciso mudar mais. Às vezes a gente pensa que o ensinamento básico, uma classe de EBD mais simples, uma palestra mais objetiva, não tenha tanto para nos ensinar. Se nós pensarmos apenas como ensino de um exercício mental, de uma ginástica intelectual, talvez realmente não tenha tanto para nos ensinar. Mas quando a gente entende que o conhecimento que agrada a Deus é o que transforma o nosso coração, a gente descobre que a gente pode ouvir as mesmas coisas dia após dia, e ainda assim Deus tem tanto a nos falar. E você pode ler todos os dias da sua Bíblia, ano após ano, durante anos e décadas de vida com Deus, e ainda assim Deus terá coisas profundas para tratar no seu coração. Porque o conhecimento que agrada a Deus é aquele que muda a gente. É aquele que transforma nosso coração. Esse é o tema da nossa conferência. Sábado a gente falou sobre a cruz. Nós falamos sobre sermos resgatados pelo Senhor. Hoje falamos sobre a justiça que Deus exige de nós, mas que Ele também nos dá. E nessa noite eu queria falar com você sobre o privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus e como isso transforma a nossa vida. Essa noite eu quero falar com você sobre ser filho. Eu quero falar com você sobre ser adotado na família de Deus. Eu quero tentar trazer ao seu coração a verdade mais transformadora e mais bela de que você não é inimigo de Deus, de que você não é apenas alguém que Deus conhece, você foi adotado como filho de Deus, se você está em Cristo. Amém? Vamos ler esse texto? 1 João, capítulo de número 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não
o conheceu. Quero ler de novo, preste bastante atenção. Vejam com que grande amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Deus, muito obrigado, Senhor, por encorajar a nossa juventude nesse congresso, por falar à nossa igreja nesse domingo, por falar a todos nós, Senhor. E agora nós te pedimos, ó Deus, que tua palavra em nosso coração possa produzir frutos de transformação. Uma vida reta, santa diante do Senhor. Que todo o conhecimento que recebemos, ó Deus, a tua palavra, a teologia, a verdade do Senhor, produza em nós uma vida que deseja a Ti, que quer o Senhor, que quer a Tua presença. Nós viemos te ouvir, Senhor, fala conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Queria que você imaginasse uma cena comigo, imaginasse uma pequena história. Imagine comigo um rebelde, e esse rebelde, ele é um assassino, e ele se insurgiu contra o rei. Eu queria que você tentasse pegar aí as suas figuras de idade medieval. Pensa lá, no mundo medieval, tem um rei, e nesse reinado, esse rei fica sabendo de um assassino rebelde, que começa um determinado movimento de insurreição, de rebeldia contra esse rei, porque ele não quer mais obedecer o rei, ele não quer mais seguir esse rei, e ele está condenado por causa de assassinato. O que na verdade o coração dele deseja, desse rebelde, é que esse rei saia do trono, que ele perca a sua autoridade. Então ele é preso. Ele é capturado pela guarda do rei, ele é levado para uma cela, ele é trancafiado, e é dito a ele, é informado a ele que por causa da sua rebelião, que por causa da sua insurreição, que por causa do seu assassinato, dos seus crimes, ele será condenado à morte. Depois que ele recebe a sentença, os dias parecem mais sombrios, os dias parecem mais tristes, mais escuros, mais temerosos, porque ele sabe que agora, cada dia que passa, é um dia mais perto dele ser condenado. Que mais hora ou menos hora, de repente um guarda vai aparecer, carregando e balançando uma chave, e vai abrir a cela e simplesmente encaminhá-lo para ser executado. É o que ele espera, é o que ele sente, é o que o angustia, é o que faz o coração dele palpitar, é o que dá desespero no coração dele. De repente, certo dia, sem mais nem menos, esse guarda vem, carregando a chave. Os passos são pesados, e ele ouve lentamente cada um dos passos daquele guarda, batendo no chão, aquele pisado forte, e o tilintar daquelas chaves vão angustiando seu coração, e ele vai palpitando e palpitando, sentindo o coração quase pulando para fora da boca, porque ele sabe, vai ser seu fim. O guarda chega com uma certa bondade, diferente do que ele esperava. Abre aquela porta e o chama para fora e diz: você está livre. Você está livre. Se ele não tivesse tão desesperado, a surpresa dele seria maior, mas mesmo assim ele está tão surpreso que não faz sentido. Como assim eu estou livre? Isso deve ser uma brincadeira, isso deve ser uma piada de mau gosto. O que eu estou esperando é ser sentenciado à morte, minha cabeça ser cortada. Você está livre. E o guarda repete enfaticamente: sai, você está livre, você foi liberto. Você foi liberto. E ele meio que desconfiado sai daquela cela e o guarda diz: mas eu preciso te dizer mais. Não apenas você está livre, mas o rei está te chamando à sala do trono. Porque o rei disse a mim, para dizer a você, que agora você não é mais considerado assassino, você não é mais considerado criminoso, sua pena foi paga e você foi adotado na família real. O rei quer receber você. Há um anel para ser colocado no seu dedo. Há um pisado novo para você calçar. Há um manto que vai te cobrir antes de você chegar na presença do rei. Porque o rei perdoou a sua pena. Porque o rei decidiu perdoar você. E mais do que isso, o rei quer que você esteja com ele. Quer que você coma da mesa dele, que você seja chamado de filho do rei. Cada passo que aquele prisioneiro dá na direção de ir até a sala do trono, ele não sabe como entender ser possível aquilo ter acontecido. De assassino, de inimigo, de um rebelde que merecia condenação eterna. Agora eu estou indo para a sala do rei com um anel no meu dedo, com um símbolo real, com um manto para cobrir a minha seminudez dos andrajos que eu estava vestido naquela cela.
um pisado novo nos meus pés, e o rei me recebendo, dizendo: entra, meu filho, todos os seus crimes estão perdoados. Esse personagem não tem nome dessa história. E eu não coloquei nome nesse personagem de propósito, porque eu queria que você encaixasse o seu nome nessa história. Esse rebelde era você. E esse rei é o Deus que te salvou. Os seus crimes talvez não fossem de assassinato, mas eram descumprimentos um após o outro da vontade desse rei e da lei desse rei. Nós dizíamos não para ele, nós fechávamos nossos olhos para ele, nós não queríamos mais o rei. Se ele perdesse o posto e perdesse a autoridade, para nós tanto melhor. Nós estávamos condenados, a ira dele estava sobre nós, mas ele resolveu perdoar os nossos pecados. Ele resolveu perdoar os nossos crimes, as nossas condenações. Mas não apenas isso, Ele não apenas nos colocou para fora da cela. Deus não apenas pagou os seus pecados na cruz, além de pagar os seus pecados na cruz, além de justificar você, de dar justiça dele, Ele colocou um anel nos seus dedos, um manto sobre você, calçou os seus pés e te chamou até a sala do trono e disse: a partir de hoje, você vai comer do meu pão, na minha mesa, partilhar do meu vinho, porque você não é mais desconhecido, nem meu inimigo, agora você é filho. Você foi adotado e eu amo você. Essa é a sua história, essa é a minha história. Isso é o que João está dizendo aqui para nós. João está chamando a nossa atenção e dizendo: vejam, vejam. Essa é a ênfase, a palavra que João usa nesse versículo de número 1 é para nos dizer: preste atenção. A palavra veja aqui não é apenas uma ordem dizendo olhe para lá, mas é uma exclamação. João está querendo chamar a minha atenção e a sua atenção para algo fundamentalmente importante. E o que João quer nos ensinar? João quer ensinar a mim e a você que Deus nos concedeu a maior e mais extraordinária alegria de sermos chamados filhos de Deus. João quer chamar a sua atenção: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. João quer chamar a sua atenção, ele quer que você perceba isso, que nós somos filhos. Não apenas ele pagou pelos nossos pecados, não apenas Cristo se deu por nós na cruz, para que todo o nosso pecado fosse ali cravado e perdoado. Não apenas ele nos deu sua justiça, nos fazendo semelhantes ao Senhor Jesus, resolvendo o nosso problema diante do tribunal, como nós ouvimos aqui hoje pela manhã. Não apenas ele nos livrou da culpa e da condenação, mais do que isso, muito mais do que isso, Deus nos acolheu em sua família. Deus nos fez seus filhos. Você tem dimensão de como isso é grandioso? Você consegue perceber o quão maravilhoso é sermos chamados filhos de Deus? Não somos apenas criaturas de Deus. Não fomos apenas criados à semelhança de Deus. Todos os seres humanos foram. Mas só aqueles que estão em Cristo Jesus podem ser chamados de filhos. Filhos. Que doce palavra, saber que nós somos filhos de Deus. É interessante que João chama a nossa atenção, dizendo: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. João está dizendo para nós e chamando a nossa atenção por fato de que Deus nos acolheu como seus filhos por causa do seu amor. Você percebe isso no texto? É por causa desse amor grandioso. É interessante porque na língua grega, João utiliza uma palavra que é até difícil traduzir para nós em português. A palavra em grego tem a ver com um amor que não dá para ser medido direito, um amor grande demais, um amor enorme, um amor, talvez como diria o profeta Jeremias, um amor eterno. João está dizendo para nós: olha, veja, preste atenção, como é grande, como é imensurável, como é incomensurável, como não dá para medir o tamanho de Deus por nós. De nos ter feitos filhos de Deus. Esse amor é grandioso. E João expressa isso com admiração, João expressa isso com profundidade. O amor de Deus, irmãos, ele é eterno. E o amor de Deus é verdadeiro por nós. O amor de Deus é como um lugar que a gente descansa, é como um abrigo para a gente se refugiar. É como uma pedra segura para a gente se colocar. O amor de Deus é eterno. Ele é grandioso. Ele nos acolhe. Por causa desse tão grande amor,
Deus nos fez filhos. Há uma passagem em Gálatas, se você puder, abra comigo. Há uma passagem em Gálatas que parece concordar perfeitamente com o que João está nos dizendo aqui. Gálatas 4, versículo de número 4 a 6. O apóstolo Paulo diz, Gálatas 4, 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Não é extraordinário isso? Deus enviou seu Filho Jesus para que através de Jesus os meus pecados, os seus pecados fossem perdoados e a boa notícia chegasse lá em nossa cela, lá em nossa prisão. Outro morreu por você, alguém pagou pela sua rebeldia, alguém pagou pelo seu pecado, os seus pecados estão perdoados, você está livre, mas mais do que isso, o amor de Deus que estava sobre Jesus, agora também está sobre você, como Jesus foi amado como filho desde toda a eternidade, agora você também será amado como filho por toda a eternidade. O amor de Deus que estava em Jesus, agora estava em nós, o amor de Deus que estava em Jesus, agora é partilhado por nós, e nós participamos do amor da Trindade. O Pai e o Filho e o Espírito Santo amam a mim e amam a você, e nós somos um com eles. Essa é a verdade que Gálatas está somando aqui no que João nos diz. Somos adotados, somos da família da fé. A cruz ganha um significado extraordinário para nós agora. Ele nos resgatou, Ele nos arrancou do império das trevas, Ele nos deu sua justiça, Ele nos amou, Ele nos trouxe para perto de si. Essa é a boa notícia do Evangelho. Mas por quê? Por que talvez enfatizar a nossa adoção aqui? Por que falar isso nesse culto, nesse congresso? Por que é tão importante? Talvez duas respostas poderiam ser dadas para isso. A nossa adoção é importante. Primeiro, por causa de quem nós éramos. A gente só consegue compreender a dimensão daquilo que Deus fez ao nos chamar de filhos, quando a gente percebe quem nós éramos antes. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Eu e você estávamos mortos nos nossos próprios pecados. Não tinha vida sobre nós, não tinha vida espiritual no nosso coração, não desejávamos a Deus, não queríamos Deus. O homem sem Deus não quer Deus. O homem sem Cristo rejeita Deus, ele não quer o Senhor. Ele é morto espiritualmente. A Bíblia também nos diz que além de mortos espiritualmente, nós éramos desobedientes a Deus. Quer a gente aceite ou não, mas a Bíblia nos diz claramente que quando nós andávamos nos nossos pecados e nas nossas paixões, nós éramos como que filhos de Satanás. É duro isso, mas é exatamente isso que a Escritura diz. Fazíamos a vontade dele, amávamos o pecado, éramos desobedientes por natureza, filhos da ira, como também os demais. Efésios capítulo 2 nos deixa isso tão claro nos primeiros 3, 4 versículos. Estávamos mortos, éramos desobedientes, éramos rebeldes, mas mais do que isso, a Bíblia também nos lembra que nós éramos escravos, escravos do pecado e condenados eternamente. A ira de Deus estava sobre nós. Agora, entenda, por que falar sobre adoção é tão importante? Quando nós colocamos de um lado quem nós éramos e colocamos de um outro lado quem nós nos tornamos, então nós começamos a ter uma pequena dimensão do que de fato significa ser chamado filho de Deus. Toda vez que você ouvir alguém dizendo aquele ditado popular tipicamente brasileiro, porque todo mundo é filho de Deus, né? Lembre-se que na verdade não é assim tão simples. Talvez o ditado poderia ser melhor dito, todo mundo é criatura de Deus. É verdade. Mas filho é algo extraordinário que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Filho é algo excepcional que custou o sangue derramado do Senhor Jesus para você e eu podermos ser chamados de filhos. A gente consegue entender o significado de ser filho quando a gente se lembra quem nós éramos antes. Segundo motivo, porque eu quero enfatizar a adoção com você. Por causa do privilégio
da comunhão com Deus. Entenda, ser chamado de filho é experimentar de uma intimidade de audiência com Deus que nenhuma outra possibilidade nos daria. Deixa eu explicar de uma maneira bem simples. Todas as vezes que alguém quer falar comigo, eu consigo conceder um nível de atenção. Isso varia, e varia na minha vida e varia na sua vida, não é? A gente concede um nível de atenção, por exemplo, mais formal, quando a gente está no ambiente de trabalho. Talvez você que trabalha no escritório, trabalha com telefone, você tem um nível de atenção, horário. Você consegue também dedicar um nível de atenção quando alguém te para na rua, para te fazer uma pergunta e você não conhece essa pessoa. E ela vai fazer uma abordagem para talvez tentar te vender alguma coisa, para te entregar algum papel. O seu nível de atenção muito possivelmente é menor. Talvez você não dá muita atenção, você já vai falando, não, eu estou com pressa, estou com pressa. A gente tem níveis de atenções diferentes que a gente concede para as pessoas. Isso varia muito do grau de intimidade, de amor, de laços de compromisso que a gente tem com essas pessoas. Quanto mais a gente tem contato, amizade, carinho, respeito, mais tempo a gente dedica, mais atenção a gente dedica, é natural. Natural. A minha experiência como pai de 2 filhos, eu percebo nitidamente que os meus filhos têm um acesso e uma intimidade à minha audiência, à minha atenção, que é incomparável com qualquer atenção que eu possa conceder a outras pessoas. Especialmente quando aqueles petitinhos fazem aqueles olhinhos assim de, sabe, aqueles olhinhos de falar, papai, só um pouquinho. Como esses dias, por exemplo, eu cheguei em casa cansado de organizar a nossa conferência, chegamos aqui cedo, a liderança praticamente toda, ficamos aqui de, 2 horas da tarde até 8 horas, 8:30 da noite, trabalhando, organizando tudo para dar certo. E aí, quando eu cheguei em casa, os meninos pularam, ei, papai tá em casa, papai tá em casa. E aí o Samuca, o mais novinho, chegou com aqueles olhinhos assim de jabuticaba, brilhando. Falou, papai, brinca só um pouquinho de lutinha comigo. Ele tem um acesso que só filhos têm. Ele pode pedir coisas que só filhos podem pedir. Ele recebe dádivas, presentes, graças que só filhos podem receber. Graças que a gente não dá para mais ninguém, mas a gente dá para eles. Quando a gente se assenta no chão para brincar de carrinho, mesmo sendo um homem velho. Ou quando a gente decide brincar de lutinha e as armas da nossa milícia são 2 almofadas. Ou quando a gente para dar um abraço, naquela negociação paternal que a gente fala, vem cá, deixa eu só dar um abraço. Não, pai, só um. Só um, menino. E aí você abraça e beija. E essa é uma intimidade que só é dada a filhos. Só que a Bíblia diz que nós, que somos maus pais, conseguimos dar boas dádivas e bons presentes para os nossos filhos, mas a Bíblia diz, se vocês que são maus pais conseguem fazer isso, imagina o vosso Pai Celestial. Esse é o privilégio que você tem de ser filho. Esse é o acesso que você tem à presença de Deus. Você está entendendo? O quão maravilhoso, o quão extraordinário é isso. A adoção nos aproxima de Deus. A adoção nos coloca na sala do trono do Rei do Universo. Ele é o dono de tudo, Ele é o Criador de todas as coisas, e é Ele que nos chama de filhos. Isso não é uma ideia piegas nossa, não é uma ideia breguinha nossa, de queremos nos chamarmos de filhos. Não é uma ideiazinha nossa, humana, queremos que Deus seja nosso papaizinho. Não, é Ele que diz, vocês são meus filhos, e eu vou mandar o meu Espírito, o Espírito do meu Filho, para que habite no coração de vocês, para que vocês ao orarem, possam orar dizendo, papai, Abba, Pai. É Deus que te chama para ser filho. É Deus que adotou você. É Deus que te deu essa liberdade de chorar na presença dEle, de estar na presença dEle e de saber que você foi adotado pelo Senhor. É Ele que faz isso com a gente. Ele que nos convida a isso. É por isso que a adoção é tão importante. Mas o que significa ser adotado? O que significa então ter Deus como Pai na prática? Talvez você esteja pensando, ótimo, amém.
Verdade, glória a Deus, o Senhor é meu Pai. Mas como é que é isso? Primeiro eu preciso aceitar o fato de que possivelmente alguns que aqui estão, talvez jovens, adolescentes, talvez adultos, talvez irmãos de terceira idade, talvez na sua vida você não tenha experimentado uma boa figura de pai. Eu sei que isso pode ser verdade na vida de alguns aqui. Talvez quando você pensa no nome pai, as lembranças que vêm à sua mente não são tão boas assim. Eu sei. Talvez a palavra pai esteja mais relacionada a traumas e a dores do que a alegrias. E você pensa em ser adotado por um outro pai, talvez isso não soe tão bem. Mas o que eu quero que você compreenda essa noite, independente da sua experiência paternal, independente de você ter sofrido com talvez um pai de sangue, que não tenha sido tudo aquilo que ele deveria ser, ou mesmo que você tenha tido uma criação sem a presença do seu pai. O que Deus promete para nós é ser um pai perfeito para mim e para você. A despeito dos nossos problemas, Ele é o nosso pai de verdade. Algumas coisas a Bíblia nos diz sobre esse pai que nos ama. Por exemplo, a Bíblia nos diz que o nosso Pai Celestial é aquele que provê para cada um de nós. Filipenses 4,19 diz o seguinte: e o meu Deus, nós lemos aqui, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. A Bíblia nos ensina que o nosso Pai é um Pai provedor, que Ele provê a nós, que Ele nos sustenta, que Ele conhece as nossas necessidades. Deixe-me dizer uma coisa, talvez você não tenha experimentado ainda na sua adolescência, na sua juventude, na sua vida, dessa provisão do Senhor, mas eu quero dizer a você, se você ainda não participou disso, se você ainda não tomou consciência disso, talvez, entenda, é porque você ainda não se vê como filho, porque é isso que Deus quer te dar. Isso não depende de você ser bom filho, de você ser um filho excepcional, de você ser um filho maravilhoso, de você ser perfeito. Se fosse assim, nenhum de nós poderia herdar nada. Só Jesus é perfeito filho, mas a herança de Jesus foi partilhada conosco e nós usufruímos daquilo que é dele, daquilo que vem do perfeito filho e vem para os filhos imperfeitos que somos eu e você. É isso que ele nos dá, ele te provê, ele sustenta você. Segundo, a palavra de Deus também nos ensina que o nosso Deus é um Pai que nos protege. Ele não apenas provê a cada um de nós, mas Ele também nos protege. Mateus 10, versículos 29 a 31. Quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temas. É extraordinário a gente dizer isso. Deus conhece cada uma das nossas necessidades. Ele nos protege. É Ele que diz, não temas. Não tenha medo. Porque eu protejo você. Eu estou com você. Deixa-me explicar como é que Deus te protege. Às vezes a gente pode ouvir essas coisas aqui e pensar, então quer dizer que se eu amar a Deus e se Deus for o meu Pai, eu nunca mais vou ser assaltado, eu nunca mais vou passar por problemas, eu nunca mais vou passar por dificuldades, eu nunca vou passar por enfrentamentos. Não é assim não. Deus te protege de outra maneira. Deixa-me te contar como Deus me protegeu certa vez. Dia 1 de maio de 2015. 4 meses que eu havia sido convidado para ser um dos pastores dessa igreja. Saímos bem cedo, 7 horas da manhã, entramos no carro, fomos para um sítio, encontro dos oficiais da IPE, diáconos, presbíteros, famílias, um dia cheio de alegria. Louvamos, cultuamos, pastor Milton entregou uma palavra, eu entreguei outra, cantamos louvores, fomos abençoados, oramos juntos, brincamos, nos divertimos. Por volta de 5 horas a gente sai do sítio, chega na nossa casa, no nosso apartamento. Quando a gente abre a porta, um susto, as coisas estão remexidas, tudo fora do lugar. Olhamos melhor, a outra porta estava arrebentada, destruída, nosso apartamento tinha sido assaltado, nossas coisas tinham sido levadas, o guarda-roupa da Thalita tinha sido remexido, as gavetas mais íntimas, levado coisas preciosas que a gente tinha, embora não de muito valor, mas coisas nossas. Aquela angústia bateu no nosso coração. Talvez o primeiro pensamento que podia vir à minha mente seria,
Poxa vida, Senhor. Estava no encontro, na presença do Senhor, te adorando, te buscando com os irmãos e, poxa vida, isso aqui acontecendo. Não é possível, Deus. O Senhor não é o Deus que protege. O Senhor não é o nosso escudo, a nossa fortaleza. O Senhor não é o socorro bem presente. Como é que isso acontece? Mas não foi exatamente isso que passou a minha cabeça. Passou a minha cabeça foi, Thalita, vamos ligar para os irmãos da igreja. A primeira pessoa que liguei foi o pastor Milton. E daí o pastor Milton me ajudou a ligar para uma rede de outros irmãos e a gente foi se contactando e falando, e o WhatsApp para cá e o WhatsApp para lá. E quando eu menos percebi, minha casa estava cheia de irmãos e de irmãs. Consolando a gente, nos abraçando. Numa época sem Covid, dava para dar abraço. Abraçando, consolando, dizendo calma, vai dar certo. Naquela ocasião, uma pessoa muito querida foi lá em casa e ele viu que a gente estava tão angustiado no nosso coração, com medo. Porque a porta estava arrebentada, a gente não sabia como é que a gente ia dormir. Paulo Moan chegou na nossa casa, com aquele coração tão gracioso que ele tinha. Ele falou, pastor, fica tranquilo, eu vou levar minhas ferramentas todas. E a gente vai prender sua porta toda. Ele foi parafusando madeira após madeira na minha porta, de tal forma que a minha porta ficou mais segura depois do que antes ela era. Pessoas que marcam a nossa vida, pessoas que fazem parte da família da fé. Deus não me protegeu de ser roubado, mas Deus protegeu meu coração, me dando irmãos e irmãs como vocês, para consolar o nosso coração naquele dia. Para a gente poder deitar no travesseiro depois com o coração tão medroso, amargurado e dizer, o Senhor está conosco. Olha a família da fé que a gente tem. Tem 4 meses que a gente está aqui, olha como essas pessoas nos acolheram. A gente nem conhece eles direito ainda, mas olha como eles nos amam. Porque isso é igreja, porque isso é o povo de Deus, porque são anjos do Senhor, são recursos de Deus para nós, para te proteger, para te sustentar. Outro dia era domingo. E na classe conjunta daquele dia, por ser feriado, o tema da nossa classe conjunta era a soberania de Deus. E o preletor responsável era eu. E o pastor Milton gentilmente me perguntou, meu querido, carinhosamente ele perguntou, eu prego no seu lugar se você quiser. E eu falei, Milton, eu vou tentar. Se eu arriar, você me socorre. Mas eu vou tentar. Mas valeu a pena tentar naquele dia, sabe por quê? Porque eu tinha experimentado a soberania de Deus na noite anterior. E eu precisava falar sobre ela de manhã. Porque essa é a soberania que você vive, que eu vivo, que nós vivemos. Porque é assim que Deus te protege. Porque você não é inimigo, você não é mais rebelde, você é filho. É assim que Deus nos protege. Deus não apenas nos protege, mas Ele nos encoraja. Salmo 10, 17. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Deus é o Deus que nos encoraja. Deus é o Deus que nos conforta. 2 Coríntios 1, 3, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Esse é o nosso Deus. Nos conforta através de outros irmãos, de palavras de fé, de salmos, de palavras de incentivo, de encorajamento, de amigos mais chegados que irmãos, de gente que se coloca ao seu lado e diz, nós somos juntos, estamos orando. É bem possível que Deus não te impeça de viver algumas coisas, e talvez você enfrente momentos difíceis na sua vida, mas Ele vai proteger você, Ele vai prover você, Ele vai encorajar você, Ele vai confortar você, porque você é filho. E Ele é o seu pai. E Ele é o seu pai. Nessas férias, a gente viajou. E aí, no meio daquela comilança, no meio da madrugada, era alta a noite já, talvez 2:30, 3. Samuel de novo, acorda chorando. Bota tudo para fora. Começa um desespero, um choro. Aquela angústia. Papai, eu não quero passar mal mais, eu não quero passar mal mais. Eu fui com ele para o banheiro, magricelo, tadinho. E abracei ele e falei assim,
Cara, você vai ter que passar mais mal um pouquinho, que você tem que botar tudo para fora. Eu já tinha dado um eno horroroso para ele, coitado. Mas aí eu disse para ele, abraçando aquele cotoquinho de gente, falei, estou aqui com você. Vou ficar aqui junto. Você vai ter que passar mal, você vai vomitar, mas eu estou aqui. Eu não sou bom pai. Eu tenho meus problemas, meus pecados, minhas fragilidades. Você tem um pai muito melhor. Quando você está passando mal, quando você está frágil, o seu pai também entra nesse banheiro com você. Mesmo que tenha que ser na boca de um vaso, ele abraça você, ele acolhe você e diga, você vai ter que passar por isso. Mas eu estou aqui. Eu estou do seu lado. Jamais te deixarei. Jamais, nunca te desampararei. Essa é a promessa de Deus para nós. Mas esse mesmo pai é um pai também que nos disciplina. É um pai que de vez em quando precisa puxar a nossa orelha. Hebreus 12:10 diz, Deus, porém, nos disciplina para o nosso aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus só disciplina a filhos que ama. Deus só disciplina a quem tem amor verdadeiro. Aceite o fato que de vez em quando Deus permitirá você passar por dificuldades e lutas, porque Ele talvez esteja disciplinando você. Para que o seu coração se quebrante mais, para que você se apresente mais diante dEle. Talvez você é adolescente, você é jovem e pensa, poxa vida, mas eu busco ao Senhor, eu tenho me aproximado mais, eu quero o Senhor, mas parece que algumas coisas na minha vida simplesmente não dão certo. Tem esperança. Deus está trabalhando em você. Deus está consertando determinadas coisas em você. Tem coisas, irmãos, que no caráter de cada um de nós, Deus só consegue transformar pela via do sofrimento. Porque se a gente não padecer, a gente não muda. Porque se não doer, a gente não se arrepende. Porque se não nos custar alguma coisa, parece que a gente não muda. Mas de vez em quando a conta chega, quando as coisas são difíceis e nos apertam, a gente corre para Deus. Não é à toa que nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades, a gente pede oração, a gente fala para as outras pessoas orarem para nós, porque a gente precisa mais, porque a gente está mais desesperado. Esse é o megafone de Deus nos seus ouvidos para tratar você, para moldar você, para transformar você, para transformar o seu caráter. Mas entenda, Deus não derrama nada de juízo sobre você, porque você é filho. Não é o juízo e a ira de Deus que cai sobre nós. É a disciplina amorosa de um Deus que é também o nosso Pai. Deus não nos espanca na sua ira, Ele nos corrige no seu amor. Ele não nos destrói por causa do nosso pecado. Pelo contrário, Ele nos salva. E Ele começa então a tratar o nosso coração e ajustar-nos com as coisas na nossa alma, para que a gente se torne mais parecido com Ele. Quero concluir dizendo a você 3 coisas para você guardar. A galera do nosso congresso que veio com caderninho, é aquela hora de você anotar com gosto essas 3 aqui, ok? Primeiro, nós só somos filhos por causa da fé que nós temos naquele que é o único filho. Você só é filho por causa de Jesus. Você só é filho porque Ele é filho. Você só foi adotado porque Ele foi perfeito. Você só recebeu herança porque Ele partilhou com você. Você só tem alguma coisa porque Ele te deu. Todas as vezes que você pensar quem você é em Jesus, todas as vezes que você pensar sobre as bênçãos de Deus em você, lembre-se, você só tem o que tem e só é o que é por causa de outra pessoa, e essa outra pessoa é Jesus. Segunda verdade que eu queria que você guardasse no seu coração. Nós somos adotados por Deus e a nossa comunhão com o Pai é garantida. Não tenha dúvida da comunhão que você tem com o Senhor. Não tenha dúvida do acesso que você tem à presença de Deus. Não tenha dúvida, você adolescente, você jovem, que a despeito dos seus erros e talvez de momentos difíceis que você tenha passado, ou talvez de uma crise na sua fé que tenha te feito caminhar desviado do Senhor, não tenha medo. Se você é filho, você tem acesso ao Pai, corra até a presença dEle, dobre os seus joelhos, peça perdão ao Senhor, reconcilie o seu coração com Ele, porque Ele vai te tratar como filho, ainda que Ele tenha que disciplinar você.
Quando Satanás levantar contra você, sugerindo acusações, dizendo que você não é digno, que você não é capaz, que você não tem acesso, lembre-se que aquilo que Satanás pode nos falar nada vale, porque quem te colocou na sala do trono é o Filho do Rei. E uma vez lá dentro, ninguém pode tirar de você de lá. Nenhuma acusação é capaz de livrar e nos impedir de ter acesso ao amor de Deus. Nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem coisas do presente, nem coisas do porvir. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você tem passe livre para a sala do trono do Rei. Terceiro e último lugar. Nós somos filhos. E então por isso, irmãos, não ceda jamais à rebeldia do seu coração. Nós somos filhos adotados. Fomos adotados em idades diferentes. Mas no reino de Deus todos começamos como crianças na fé. E vamos crescendo lentamente. E nós nascemos de novo. E como crianças na fé vamos nos alimentando primeiro de leite espiritual, depois de alimento sólido. E vamos crescendo. Esse processo de crescimento, de nos apropriarmos da verdade que somos filhos, às vezes a rebeldia do nosso coração quer aparecer de novo. Às vezes ela quer ser acendida no nosso coração de novo. Lembre-se, você é filho. Jogue fora toda a rebeldia do seu coração. Lembre-se, você é filho. Não se volte contra o seu pai. Como um filho não deveria jamais levantar a voz para um pai. Como um filho nunca jamais deveria dizer palavras duras para um pai, para uma mãe. Como um filho jamais deveria ser rebelde. Nós também devemos ser santos diante do Senhor. Porque Ele nos adotou para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Deus nos tirou daquela cela. Estávamos presos. E ao contar os passos daquele guarda que veio abrir nossa cela, imaginávamos que o que havia para nós era condenação. Vamos ser condenados. Vamos ser fulminados. Porque o nosso pecado é grande. Mas quando aquela cela se abriu, a boa nova do Evangelho nos encontrou. E aquele guarda, ao invés de nos dar uma má notícia, nos deu uma boa notícia. Você está livre. Você é filho. Você está salvo. Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Vamos pedir ao Senhor para que Ele nos abençoe. Quero orar com você essa noite. Orar por você. E a minha oração é muito simples e muito direta. Queria orar por você que talvez, mesmo que sabendo que de fato você é filho de Deus, talvez ainda você não viva como filho. Talvez ainda você não se sinta presente assim diante do Senhor. Talvez você não sinta esse acesso tão livre. Eu queria orar por você. Se você quiser fazer essa oração comigo, não vou te chamar aqui à frente, mas vou pedir para você ficar em pé no seu lugar. E você orar juntamente comigo agora dizendo: Senhor, eu sei que eu sou filho. Eu já li isso, eu já ouvi isso. Mas eu quero viver isso. Quero viver, quero fechar meu quarto e acessar o Senhor em oração e saber que eu sou filho. Te chamar de pai e saber que de fato o Senhor cuida de mim, provê, sustenta, guarda, disciplina quando necessário. Se essa é a sua oração, fique em pé no seu lugar, vamos orar juntos. Coloque-se diante do Senhor agora e peça a Deus: eu preciso disso, eu preciso dessa paternidade. Talvez suas memórias paternas sejam tão dolorosas. Você podia também fazer essa oração dizendo: Senhor, converta as minhas memórias em memórias que eu penso no Senhor. O Senhor é meu Pai, o Senhor é presente na minha vida. Deus, nós rogamos ao Senhor porque todos nós aqui carecemos do Senhor como Pai sobre nós. Nós não queremos, ó Deus, ser filhos perdidos, ovelhas desgarradas. Nós queremos estar diante do Senhor, ó Deus. Não somos merecedores de nada, absolutamente nada que o Senhor derrama sobre nós. Mas o Senhor, em sua infinita bondade e misericórdia, com teu amor eterno, decidiu nos adotar na família da fé. O Senhor nos envolveu, nos abraçou, nos acolheu. O Senhor nos trouxe para perto de si, Senhor, nós te adoramos por isso.
Nós celebramos, ó Deus, o Teu nome, a Tua paternidade, porque o sangue precioso de Cristo Jesus que se derramou sobre nós é que nos dá vida. É pelo sangue que nós temos acesso ao Senhor, é pelo derramado sangue de Jesus, é pela cruz que nós somos filhos do Senhor. E não há privilégio maior do que esse. Para cada um de nós, adolescentes, jovens nesse congresso, irmãos e irmãs de toda a nossa igreja, aqui ou em casa, Senhor, nós cremos e confiamos de que em Cristo Jesus somos feitos filhos do Senhor. Ó Deus, que essa verdade seja não apenas uma reflexão da nossa mente, mas seja algo transformador no nosso coração. Que sim, possamos nos sentir acolhidos, Senhor. Que ao dobrarmos os nossos joelhos diante do Senhor, possamos sentir que estamos diante de um rei que é também o nosso Pai. De uma sala do trono que não nos é hostil, de um lugar que não é estranho para nós, mas de um lugar que é também nosso. Participar de uma mesa que nós somos bem-vindos, comer de um pão que é partido conosco com amor. Beber da dádiva e das graças do Senhor, porque Ele nos passa isso e Ele nos dá. É seu. Que eu te dei, porque eu conquistei isso por você. Oh Deus, que maravilhosa notícia. Sabemos que somos filhos do Senhor. Obrigado, Deus, por esse acesso tão extraordinário e tão único. A palavra diz que aquele que busca o Senhor precisa saber que o Senhor se torna galardoador, presenteador de todos aqueles que te buscam. E a graça em Jesus é como uma âncora que foi lançada do Santo dos Santos. E essa âncora segura a nossa alma. E nos permite permanecer lá, diante do Senhor, na Tua presença. Ó Deus, nós te louvamos por isso. Toma nosso coração, toma nossa vida diante de Ti, nessa noite, em nome de Jesus.